Se você não sabe fazer uma boa argumentação na redação do Enem, você está perdendo ponto muitas vezes sem nem saber. Eu sei que você já ouviu falar sobre argumentação 1000 vezes na escola, no cursinho, mas até hoje você não sabe como fazer uma boa argumentação, uma argumentação digna de nota máxima. No Enem, a argumentação tem uma competência só para ela, então só a argumentação vale 200 pontos, fora o fato de que ela interfere indiretamente em outras competências também. E é avaliada na competência 3. Então a competência 3 é a da argumentação. E o nome dela é esse palavrão: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Segundo a matriz de referência do Enem, uma redação para tirar nota máxima nessa competência precisa ser uma redação que apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto de forma consistente e organizada, configurando autoria em defesa de um ponto de vista. O que na prática significa o quê? Nada. É muito difícil alguém ler essa frase gigantesca e do nada saber como fazer uma argumentação nota máxima. Então, o Enem criou um outro documento chamado grade específica para explicar para o corretor como que ele vai corrigir a competência 3. E aqui as coisas ficam um pouco mais tangíveis, tá? A nota máxima vai para aquela redação que tiver projeto de texto estratégico e desenvolvimento das informações, fatos e opiniões em todo o texto, com deslizes pontuais, sejam eles de projeto de texto e ou de desenvolvimento. Então, se você tiver uma falhinha ou outra, tudo bem, pode passar, o Enem vai passar pano para você, mas só se for pontual. Basicamente, então, para o Enem, uma argumentação nota máxima precisa ter essas duas coisas: projeto de texto estratégico e desenvolvimento das informações em todo o texto. Eu fiz um fluxograma de basicamente como que a competência 3 é corrigida no Enem. Então acompanha aqui comigo. A primeira coisa que o corretor vai perguntar para sua redação é se ela é um aglomerado caótico de palavras. Se não for, continua. Se não, você já tira nota 0. Depois vai perguntar se a abordagem do tema está completa, se você está usando todas as palavras do tema ou se está tangenciando. Depois vai perguntar se a tua redação tem foco temático. Por quê? Muitas vezes a redação da pessoa menciona o tema, mas depois se perde. E aí, se perder, é uma redação sem foco temático, quando fala sobre várias coisas ao mesmo tempo. Ou com foco temático distorcido, que é quando, sem querer, a gente interpreta que o tema é uma coisa que não é. Isso aconteceu muito no Enem 2018, cujo tema foi a manipulação do usuário pelo controle de dados na internet. Muita gente olhou e falou só sobre usuários, só sobre manipulação, ou pior, sobre fake news. Isso é um foco temático distorcido. Então, por mais que essa pessoa tenha mencionado o tema corretamente, a maior parte do tema não é sobre aquilo. A maior parte da redação não é sobre aquilo. É sobre fake news. Isso é um foco temático distorcido. Então, a gente quer receber um não para que a nossa correção continue. Aí o corretor vai olhar para a tua redação e vai ver se a partir dela é possível identificar um projeto de texto. Se não, você tira só 40 pontos, nível 1. Se sim, a correção continua. Mas não é qualquer projeto de texto. Como que o corretor identifica se uma redação tem projeto de texto se a gente não entrega o projeto de texto para ele, né? Fica lá na redação, no caderno de provas onde a gente faz os nossos rabiscos antes de fazer a redação. É possível identificar por meio da redação se aquilo foi planejado ou não. Assim como um arquiteto, ele consegue entrar numa casa e saber se aquela casa foi feita de improviso ou se há um projeto por trás de outro arquiteto, um professor de língua portuguesa, uma professora como eu e como os corretores do Enem, a gente também consegue identificar se aquela redação foi improvisada ou se houve um projeto por trás. E isso acontece porque uma redação em que houve um projeto por trás, ela erra menos. Ela erra em coisas mais rebuscadas do que coisas mais básicas. E a gente consegue identificar isso pelo texto, tá? Mas não é qualquer projeto de texto. O projeto de texto precisa ser estratégico. Eu já vou falar melhor sobre isso. Um projeto de texto estratégico vai te levar à nota máxima. Se o teu projeto de texto não é estratégico,
perceba que o fluxograma já vem para cá, ó, e tua nota já vai caindo. Então, o que a gente quer? Quando o corretor olha para tua redação e pergunta, o projeto de texto é estratégico, agora a gente precisa arrancar dele um sim. Arrancou um sim, vai para a próxima pergunta, que é, há desenvolvimento das informações, fatos e opiniões em todo o texto? E a gente também quer uma resposta sim. A gente só vai atingir o nível 5 se nessas duas últimas perguntas a gente alcançar a nota sim. Na verdade, a resposta sim. Nas 3 últimas perguntas precisa ser sim. Tem projeto de texto estratégico e todas as coisas estão desenvolvidas. E antes disso tem essas coisas básicas. Inclusive eu pulei uma pergunta sem querer. O texto tem contradição grave? O que é contradição grave? É quando eu falo uma coisa e depois eu falo o contrário do que eu disse. Eu tô me contradizendo de forma grave. Nesse caso, se eu tiver contradição grave, já era. Eu fico no nível 2. Então vamos resumir? O que minha redação precisa ter? Ela não pode ser um aglomerado caótico de palavras. Eu tenho que ter uma abordagem do tema completa, com um foco temático certinho. Então não é só jogar o tema lá dentro. Toda a redação tem que ser sobre o tema. Depois disso, eu não posso me contradizer. Se eu decidir uma opinião, eu não posso depois chegar e falar o contrário. E eu tenho que fazer um projeto de texto que seja estratégico e desenvolver todas as informações da redação inteira. Luma, o que é um projeto de texto estratégico? Estratégia significa desenhar um plano para conquistar um objetivo. Um projeto de texto é eu planejar o que eu vou fazer antes de eu fazer. Então, em vez de pegar a redação já ir escrevendo, eu pensar o que vai na minha redação em cada lugar. Mas um projeto de texto estratégico é quando eu penso muito bem o que vai em cada lugar e por quê, e como que uma coisa se conecta à outra. Eu tenho um modelo de projeto de texto que os meus alunos usam sempre. A gente começa por aqui. Primeiro, a gente vai definir 2 causas. No Enem, você pode argumentar por causas ou consequências, mas a gente sempre vai argumentar por causas. Por quê? Porque as causas são as mesmas para qualquer tema. Então, os meus alunos vão para a prova com argumentos, já na cabeça. E isso faz toda a diferença. Por quê? Quando eu vou com argumentos, eu consigo preencher rapidinho aqui meu A1, meu A2 de forma estratégica. Em vez de eu ficar gastando tempo pensando que argumentos eu poderia inventar sobre esse tema, eu vou pensar quais são as 2 causas mais fortes do problema. Então, eu posso chegar à conclusão, por exemplo, vamos pegar como exemplo o Enem 2018. Manipulação do usuário pelo controle de dados na internet. Eu vou pensar, quais são as causas? Por que quem usa a internet está sendo manipulado por quem controla os dados? E aí eu vou chegar, por exemplo, a uma conclusão de que tem a ver com falta de informação. As pessoas não sabem que elas estão sendo manipuladas, elas não sabem nem que elas estão distribuindo seus dados internet afora. Então, eu vou colocar aqui falta de informação. Perceba que, para o meu projeto de texto ser estratégico e eu tirar uma boa nota aqui, ó, projeto de texto estratégico ficar no nível 5, eu tenho que pensar naquele argumento que faz muito sentido para mim. Realmente, eu consigo explicar para mim mesma que as pessoas não têm informação sobre isso, elas nem sabem que estão sendo manipuladas, então o problema se perpetua, ok? Ok, mas eu não posso culpar uma única coisa. Na redação do Enem eu tenho que culpar 2 coisas. Isso também é estratégico. Culpar 3 coisas é demais, porque eu não vou ter como desenvolver, não vou ter espaço em 30 linhas. Agora, culpar menos de 2 coisas não se sustenta. Como é que você vai sustentar uma opinião com base em um argumento? Eu preciso de 2. E esses argumentos, eles não podem ser parecidos. Então, por exemplo, eu vou falar de falta de informação, aí eu penso assim, também tem a ver com falta de educação nas escolas, porque a escola não fala sobre isso. Aí eu vou colocar aqui lacuna educacional, que é o nome desse outro argumento, mas se você for parar para pensar, os 2 são semelhantes. Quando eu falo de falta de informação, também é falta de informação na escola. Então, esses 2 argumentos, eles não são estratégicos juntos. Isso é fazer projeto de texto estratégico. Quando eu percebo, não, isso aqui tá muito parecido. Na falta de informação, eu posso falar sobre mídia, sobre escola, mas quem mais que eu posso responsabilizar por isso? Eu tenho que responsabilizar outra área da sociedade. Não vou falar de novo sobre mídia, eu não vou colocar aqui má influência midiática, eu não vou colocar aqui silenciamento, porque tá muito parecido. Mas eu posso colocar, por exemplo, a missão governamental. O governo não ter projetos de lei que barrem a manipulação do usuário pelo controle de dados.
tá tudo solto, os dados são coletados sem regras, ou as regras só funcionam na teoria. Mas eu posso colocar outra coisa também que me agrada muito, que é a priorização de interesses financeiros. Então aqui eu vou responsabilizar as empresas que estão coletando dados e vou dizer que elas estão mais preocupadas com o dinheiro do que com as consequências culturais que manipular os dados do usuário e mostrar para ele na timeline só mais coisas das quais ele já gosta pode gerar, como o caso da polarização. Então, priorização de interesses financeiros. Então, aqui eu estou responsabilizando as empresas. Aqui é mídia, aqui é escola, aqui são as empresas. E não é qualquer empresa, são as empresas que coletam dados e manipulam. Então, eu estou falando aqui do Spotify, eu estou falando aqui das redes sociais, eu estou falando aqui de tudo isso. Isso aqui é fazer projeto de texto estratégico. É quando eu paro para pensar no que vai na minha redação. E a simples escolha, meu amor, desses dois argumentos já vai interferir na nota na competência 3. Porque quando o corretor, no meio da tua redação, acha um argumento que está meio fraco, ou que está parecido com outro, você já perde nota na competência 3. Você já demonstrou que teu projeto de texto não foi muito estratégico. O que seria um argumento fraco? Aquele argumento que não é a melhor opção para o tema. Então vamos pensar, sei lá, digamos que eu adore fazer minha redação falando de legado histórico, que é um argumento, tá? Eu sempre faço minha redação usando legado histórico e tal, e aí eu chego aqui e eu coloco um legado histórico. Mas será que a manipulação do usuário pelo controle de dados tem um legado histórico ou a gente está falando de um problema mais recente? A não ser que eu tenha como mostrar para o leitor que as pessoas estão sendo manipuladas por meio dos dados desde antigamente, esse é um argumento que não vai se sustentar. Ele não vai ser muito estratégico. E aí eu perco ponto na competência 3. Então, projeto de texto é decidir o que entra na redação e o que combina com o quê. Além disso, a ordem. Perceba que aqui é uma ordem. Tem uma coisa que eu vou dizer na abertura, que são as 2 primeiras linhas na redação. Outra coisa que eu vou dizer na problematização, que são mais 2 linhas. Outra coisa que eu vou dizer na tese, que são mais 2 linhas. Se aqui eu digo uma coisa parecida com o que está aqui, falha de projeto de texto. Se aqui em cima eu digo uma coisa que é mais avançada do que eu vou dizer aqui, é falha de projeto de texto. Minha redação precisa ter uma progressão. Se aqui, na conclusão, eu coloco uma intervenção que não tem nada a ver com o que eu falei anteriormente, na minha causa 1 e na causa 2, falha de projeto de texto. Então, pode ser que você esteja hoje perdendo ponto na competência 3 por conta de falha de projeto de texto, ou porque você não faz, ou porque você faz totalmente errado, ou porque você faz com muitas falhas. Então precisa melhorar isso. Muitos dos meus alunos, só ajustando o projeto de texto, já gabaritam a competência 3. Mas não é só projeto de texto que é avaliado nessa competência. Além de você ser capaz de projetar uma boa redação, ou seja, escolher o que entra, em que momento que entra, o que combina com o que se complementa, você tem que ser capaz de, na hora de transformar isso aqui numa redação, então pegar esses pontos e transformar em parágrafos, você tem que ser capaz de desenvolver tudo. O que isso significa? Que o Enem não quer alguém que joga bomba e sai correndo. Alguém que diz meio pela metade. Tudo precisa ser dito de forma inteira. É por isso que não cabe muita coisa na redação. É por isso que a gente coloca só 2 argumentos e não 4. É por isso que na hora de problematizar a gente tem que fazer um super recorte, porque não cabe. Eu posso colocar um monte de coisa, mas se eu não conseguir desenvolver, eu não vou tirar nota máxima. Então, isso é o segundo pilar da competência 3, desenvolvimento, que é a última coisa que o corretor vai perguntar. Há desenvolvimento das informações, fatos e opiniões em todo o texto. Se tiver alguma coisa que você jogou e não explicou, não desenvolveu, só jogou e saiu correndo, você vai perder nota nessa competência. Aí se tiver outra coisa que você jogou e saiu correndo, tua nota vai diminuindo.
entendeu? Mesmo que o teu projeto de texto esteja bom. É como se o projeto de texto fosse a lista do mercado e o desenvolvimento das informações fosse a comida que você vai fazer com os ingredientes que você trouxe do mercado. Então são duas etapas quando a gente vai cozinhar. Uma etapa é a escolha dos ingredientes, a outra etapa é fazer a comida. As duas coisas têm que dar certo. Não adianta eu ter bons ingredientes e não saber fazer. Não adianta eu saber fazer, mas ter ingredientes estragados. Eu não vou ter uma comida excelente. O mesmo vale para redação. Projeto de texto são os ingredientes. E a redação é eu fazendo aquilo funcionar na realidade. Acontece que não é fácil. Muita gente tem dificuldade, tanto para pensar na argumentação, quanto para transformar em palavras. Quais palavras eu uso? Quando que eu ponho um ponto final? O que exatamente eu tenho que dizer? Como que eu faço para provar o que eu tô afirmando aqui? Minha argumentação fica forte, fica consistente. Como que eu faço para não ter lacunas argumentativas? Isso é muito difícil, de verdade. E vou te confessar uma coisa, isso é difícil não só de fazer, é difícil de corrigir também. Para corrigir a argumentação, você tem que prestar atenção no que você tá lendo num nível que as outras competências não cobram. É algo que não vai dar tempo de eu te explicar aqui nesse vídeo, mas eu preparei um e-book gratuito com modelos de argumentação que você vai poder usar para você começar a destravar. E eu vou deixar o link para baixar aqui embaixo.